Uma frente fria está se aproximando e traz consigo a previsão de tempestades para os próximos dias. É importante ficar atento e se preparar para possíveis chuvas intensas. As tempestades podem trazer diversos transtornos, como alagamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica. Por isso, é fundamental tomar algumas precauções para garantir a segurança de todos. Uma das principais medidas a serem tomadas é evitar áreas de risco, como locais propensos a deslizamentos de terra. Além disso, é importante manter-se informado sobre as condições climáticas, acompanhando os boletins meteorológicos e as orientações dos órgãos competentes. Outra dica importante é verificar se as calhas e os sistemas de drenagem estão em bom estado, para evitar o acúmulo de água nos telhados e nas ruas. É recomendado também não deixar objetos soltos no quintal, que possam ser arrastados pelo vento durante as tempestades. Em caso de chuvas intensas, é fundamental evitar transitar por áreas alagadas, pois a correnteza pode ser perigosa e arrastar pessoas e veículos. Além disso, é importante não se abrigar embaixo de árvores, pois elas podem ser derrubadas pelos ventos fortes. É válido ressaltar que a previsão de tempestades é um alerta para que todos se preparem, mas nem sempre as condições climáticas se concretizam exatamente como previsto. Portanto, é importante manter a calma e agir com responsabilidade. Durante as tempestades, é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada, como celulares e computadores, para evitar riscos de choques elétricos. Também é importante desligar os aparelhos eletrodomésticos da tomada, para evitar danos causados por raios. Caso ocorra algum problema relacionado às tempestades, como queda de árvores ou falta de energia elétrica, é importante entrar em contato com os órgãos responsáveis, como a Defesa Civil e a concessionária de energia elétrica da região. A frente fria, que se aproxima, traz consigo a possibilidade de tempestades com ventos de até 30 km por hora. É importante ficar atento aos avisos meteorológicos, que irão informar sobre a intensidade e a duração das chuvas. Além disso, é fundamental verificar se os sistemas de escoamento de água estão funcionando corretamente, pois tempestades podem causar acumulação de água nas vias públicas, o que pode dificultar o trânsito e causar transtornos para a população. Outra medida preventiva é garantir que as caixas de água e cisternas estejam devidamente fechadas, para evitar o contato da água da chuva com a potável. Também é importante ter em casa um kit de emergência, com lanterna, rádio, velas, pilhas e alimentos não perecíveis, caso haja queda de energia ou dificuldades de abastecimento. As tempestades podem causar inundações em áreas de baixada, como várzeas e margens de rios. É essencial que as pessoas nessas regiões estejam atentas e, se necessário, busquem abrigo em pontos elevados. Além disso, é importante evitar passar por locais alagados durante a tempestade, para evitar acidentes. Para evitar transtornos com o trânsito, é recomendado que as pessoas evitem sair de casa durante as tempestades, a menos que seja extremamente necessário. Caso precise sair, é importante dirigir com cautela, respeitando as leis de trânsito e reduzindo a velocidade. Em casos de queda de energia, é importante ter lanternas e velas à mão para garantir a iluminação necessária. É fundamental evitar o uso de velas próximas a materiais inflamáveis e, ao utilizar um gerador de energia, seguir as instruções de segurança para evitar acidentes. As tempestades podem causar danos nas estruturas das residências, como telhados danificados e paredes infiltradas. Portanto, é importante realizar uma vistoria nas áreas externas e internas da casa, identificando possíveis pontos de vulnerabilidade e tomando as medidas necessárias para reforçá-los, como reparar telhas quebradas e reforçar as paredes com impermeabilizantes. Além disso, é recomendado ter um plano de evacuação em caso de enchentes repentinas, principalmente para moradores de áreas de risco. Esse plano deve incluir rotas seguras de fuga e um ponto de encontro seguro para reunir a família. Para garantir a segurança das crianças durante as tempestades, é importante ensiná-las sobre os perigos associados e estabelecer regras claras sobre onde se abrigar e como se comportar durante o evento. Também é recomendado manter uma reserva de água potável e alimentos não perecíveis para suprir as necessidades básicas da família durante possíveis interrupções no abastecimento. Outro cuidado importante é evitar o uso de telefone fixo durante as tempestades, pois as descargas elétricas podem atingir a linha telefônica e colocar em risco quem estiver utilizando o aparelho.
Nesses casos, é preferível utilizar um celular com bateria carregada para se comunicar em caso de emergência. Com a chegada da frente fria, é importante lembrar de garantir a segurança dos animais de estimação durante as tempestades. Uma medida importante é deixar os pets em um local seguro dentro de casa, longe de janelas e portas que possam ser afetadas pelos ventos fortes. Além disso, é recomendado colocar uma identificação com o nome e número de contato do dono na coleira do animal, caso ele se perca durante a tempestade. Outra dica relevante é evitar o consumo de alimentos que possam estar em contato direto com a água da chuva, como frutas e verduras não lavadas. É importante também verificar a validade dos alimentos armazenados e descartar qualquer item que tenha sido danificado pela umidade. Durante as tempestades, é fundamental ficar atento a sinais de perigo, como o aumento do nível de água em rios e córregos próximos. Caso perceba qualquer sinal de enchente, é recomendado buscar abrigo em locais elevados e acionar os órgãos competentes para obter ajuda. Com a chegada da frente fria, espera-se que a temperatura diminua significativamente nos próximos dias. Isso pode causar desconforto e aumentar os riscos de resfriados e gripes. Portanto, é importante tomar medidas para proteger a saúde, como vestir roupas adequadas e manter a casa bem aquecida. É recomendado também aumentar a ingestão de líquidos, para manter o corpo hidratado e consumir alimentos que fortaleçam o sistema imunológico, como frutas e verduras ricas em vitaminas. Além disso, é fundamental evitar exposição prolongada ao frio, principalmente nas horas mais frias do dia. Outra orientação importante é tomar cuidado com o uso de aquecedores. É fundamental seguir as instruções de segurança, evitar deixá-los ligados durante a noite e certificar-se de que estão em bom estado de funcionamento. É válido ressaltar que a frente fria pode causar alterações no clima, além das tempestades já mencionadas. Por isso, é importante acompanhar as atualizações meteorológicas e estar preparado para diferentes condições climáticas, como ventos fortes e nevoeiros. Em relação ao trânsito, é recomendado aumentar a atenção e reduzir a velocidade, pois as pistas podem estar molhadas e escorregadias. Além disso, é fundamental garantir que os pneus do veículo estejam em bom estado e os freios funcionem corretamente. Para as pessoas que possuem animais de estimação, é importante criar um ambiente confortável e aquecido para eles, com cobertores e uma área protegida da umidade. Também é recomendado evitar passeios durante as tempestades, para garantir a segurança do animal. Em caso de emergência, como desabamentos ou acidentes causados pelas tempestades, é fundamental acionar imediatamente os serviços de emergência, como bombeiros e serviços de resgate. Mantenha sempre os telefones de emergência à mão e informe-se sobre os procedimentos de segurança do seu bairro ou condomínio. A chegada da frente fria também traz a possibilidade de queda de granizo intensa. É importante tomar precauções extras para proteger os veículos estacionados, como o uso de capas protetoras ou estacionamento em áreas cobertas. Além disso, é recomendado evitar transitar em locais abertos durante a queda de granizo, pois as pedras podem causar ferimentos. Outro aspecto importante é a possível queda na temperatura, que pode levar ao congelamento de estradas e vias. É fundamental tomar cuidado ao dirigir, especialmente em áreas de serra, onde a formação de gelo pode ser mais comum. Utilizar pneus apropriados para baixas temperaturas e reduzir a velocidade são medidas essenciais para evitar acidentes. É válido ressaltar também a importância de manter os pets aquecidos durante a frente fria. Disponibilizar cobertores extras ou proporcionar um espaço aquecido para eles é fundamental, pois animais de estimação também podem sofrer com o frio intenso. As tempestades podem causar danos também às estruturas das vias públicas, como as ruas e os sistemas de escoamento de água. É importante que as autoridades municipais realizem a manutenção adequada dessas vias, a fim de evitar alagamentos e problemas no trânsito. Além disso, é fundamental que a população esteja preparada para possíveis quedas de energia elétrica durante as tempestades. Ter um kit de emergência em casa, com lanternas e velas, pode ser útil nesses momentos. Outra ação importante é evitar atravessar pontes e viadutos durante as tempestades, pois essas estruturas podem ser afetadas pela força das águas e se tornarem perigosas. A frente fria também pode causar mudanças na qualidade do ar, aumentando a concentração de poluentes e causando desconforto respiratório. Uma frente fria está se aproximando
e traz consigo a previsão de tempestades para os próximos dias. É importante ficar atento e se preparar para possíveis chuvas intensas. As tempestades podem trazer diversos transtornos, como alagamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica. Portanto, é fundamental tomar algumas precauções para garantir a segurança de todos. Evite áreas de risco, como locais propensos a deslizamentos de terra, e mantenha-se informado sobre as condições climáticas, acompanhando os boletins meteorológicos e as orientações dos órgãos competentes. Verifique se as calhas e os sistemas de drenagem estão em bom estado, evitando o acúmulo de água nos telhados e nas ruas. Não deixe objetos soltos no quintal que possam ser arrastados pelo vento durante as tempestades. Em caso de chuvas intensas, evite transitar por áreas alagadas, pois a correnteza pode ser perigosa e arrastar pessoas e veículos. Não se abrigue embaixo de árvores, pois elas podem ser derrubadas pelos ventos fortes. Lembre-se de que a previsão de tempestades é um alerta para que todos se preparem, mas nem sempre as condições climáticas se concretizam exatamente como previsto. Durante as tempestades, evite o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada, como celulares e computadores, para evitar riscos de choques elétricos. Desligue os aparelhos eletrodomésticos da tomada e verifique se as calhas e os sistemas de drenagem estão em bom estado. Em caso de problemas relacionados às tempestades, como queda de árvores ou falta de energia elétrica, entre em contato com os órgãos responsáveis, como a Defesa Civil e a concessionária de energia elétrica da região. A frente fria que se aproxima traz consigo a possibilidade de tempestades com ventos de até 30 km por hora. Fique atento aos avisos meteorológicos que informarão sobre a intensidade e a duração das chuvas. Verifique se os sistemas de escoamento de água estão funcionando corretamente, pois tempestades podem causar acumulação de água nas vias públicas, dificultando o trânsito e causando transtornos para a população. Garanta que as caixas de água e cisternas estejam devidamente fechadas para evitar o contato da água da chuva com a potável. Tenha em casa um kit de emergência com lanterna, rádio, velas, pilhas e alimentos não perecíveis, caso haja queda de energia ou dificuldades de abastecimento. As tempestades podem causar inundações em áreas de baixada, como várzeas e margens de rios. Esteja atento e, se necessário, busque abrigo em pontos elevados. Evite passar por locais alagados durante a tempestade para evitar acidentes. Para evitar transtornos com o trânsito, evite sair de casa durante as tempestades, a menos que seja extremamente necessário. Caso precise sair, dirija com cautela, respeitando as leis de trânsito e reduzindo a velocidade. Em casos de queda de energia, tenha lanternas e velas à mão para garantir a iluminação necessária. Evite o uso de velas próximas a materiais inflamáveis e, ao utilizar um gerador de energia, siga as instruções de segurança para evitar acidentes. As tempestades podem causar danos nas estruturas das residências, como telhados danificados e paredes infiltradas. Realize uma vistoria nas áreas externas e internas da casa, identificando possíveis pontos de vulnerabilidade e tomando as medidas necessárias para reforçá-los, como reparar telhas quebradas e reforçar as paredes com impermeabilizantes. Tenha um plano de evacuação em caso de enchentes repentinas, principalmente para moradores de áreas de risco. Esse plano deve incluir rotas seguras de fuga e um ponto de encontro seguro para reunir a família. Para garantir a segurança das crianças durante as tempestades, ensine-as sobre os perigos associados e estabeleça regras claras sobre onde se abrigar e como se comportar durante o evento. Mantenha uma reserva de água potável e alimentos não perecíveis para suprir as necessidades básicas da família durante possíveis interrupções no abastecimento. Evite o uso de telefone fixo durante as tempestades, pois as descargas elétricas podem atingir a linha telefônica e colocar em risco quem estiver utilizando o aparelho. Utilize um celular com bateria carregada para se comunicar em caso de emergência. Com a chegada da frente fria, lembre-se de garantir a segurança dos animais de estimação durante as tempestades. Deixe os pets em um local seguro dentro de casa, longe de janelas e portas que possam ser afetadas pelos ventos fortes. Coloque uma identificação com o nome e número de contato do dono na coleira do animal, caso ele se perca durante a tempestade. Evite o consumo de alimentos que possam estar em contato direto com a água da chuva, como frutas e verduras não lavadas.
Verifique a validade dos alimentos armazenados e descarte qualquer item danificado pela umidade. Durante as tempestades, fique atento a sinais de perigo, como o aumento do nível de água em rios e córregos próximos. Em caso de enchente, busque abrigo em locais elevados e acione os órgãos competentes para obter ajuda. Com a chegada da frente fria, espera-se que a temperatura diminua significativamente nos próximos dias. Tome medidas para proteger a saúde, como vestir roupas adequadas e manter a casa bem aquecida. Aumente a ingestão de líquidos para manter o corpo hidratado e consuma alimentos que fortaleçam o sistema imunológico, como frutas e verduras ricas em vitaminas. Evite exposição prolongada ao frio, principalmente nas horas mais frias do dia. Tome cuidado com o uso de aquecedores, seguindo as instruções de segurança e evitando deixá-los ligados durante a noite. A frente fria pode causar alterações no clima, além das tempestades já mencionadas. Acompanhe as atualizações meteorológicas e esteja preparado para diferentes condições climáticas, como ventos fortes e nevoeiros. No trânsito, aumente a atenção e reduza a velocidade, garantindo que os pneus do veículo estejam em bom estado e os freios funcionem corretamente. Para os animais de estimação, crie um ambiente confortável e aquecido, evitando passeios durante as tempestades. Em caso de emergência, acione imediatamente os serviços de emergência, como bombeiros e serviços de resgate. Mantenha os telefones de emergência à mão e informe-se sobre os procedimentos de segurança do seu bairro ou condomínio. A chegada da frente fria também traz a possibilidade de queda de granizo intensa. Tome precauções extras para proteger os veículos estacionados, como o uso de capas protetoras ou estacionamento em áreas cobertas. Evite transitar em locais abertos durante a queda de granizo, pois as pedras podem causar ferimentos. Cuidado com a possível queda na temperatura, que pode levar ao congelamento de estradas e vias. Dirija com cuidado, especialmente em áreas de serra, utilizando pneus apropriados para baixas temperaturas e reduzindo a velocidade. Mantenha os pets aquecidos durante a frente fria, disponibilizando cobertores e uma área protegida da umidade. Evite o uso de telefone fixo durante as tempestades, pois as descargas elétricas podem atingir a linha telefônica. Em caso de emergência, utilize um celular com bateria carregada para se comunicar. As tempestades podem causar danos às estruturas das vias públicas, como ruas e sistemas de escoamento de água. É importante que as autoridades municipais realizem a manutenção adequada dessas vias, evitando alagamentos e problemas no trânsito. Esteja preparado para possíveis quedas de energia elétrica durante as tempestades, tendo um kit de emergência em casa com lanternas e velas. Evite atravessar pontes e viadutos durante as tempestades, pois essas estruturas podem se tornar perigosas. A frente fria também pode causar mudanças na qualidade do ar, aumentando a concentração de poluentes e causando desconforto respiratório.